Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar como fazer uma manta de tricô para bebê. Para tecer esse projeto, eu utilizei um novelo do fio Super Ball da Círculo e a agulha de tricô número 5,5. Para tecer essa peça, a gente vai precisar de uma agulha circular com um cabo de no mínimo 80 centímetros. Se a gente utilizar um cabo menor ou agulhas retas, a gente não vai conseguir acomodar todos os pontos. A medida inicial de largura de base para iniciar o projeto foi de 1 metro e com o material utilizado eu coloquei 160 pontos na minha agulha. Se por acaso vocês forem fazer a peça com uma medida de base inicial diferente ou forem utilizar um material diferente do que eu utilizei, vai ser necessário fazer o cálculo dos pontos. Caso vocês não saibam como fazer esse cálculo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da aula que eu explico como fazer isso. Eu tinha apenas um novelo do Super Ball nessa cor que eu utilizei no projeto e eu fui tecendo até chegar ao fim dele. Então eu fiquei com um total de comprimento de 88 centímetros desde o início da base. Eu queria ter feito a manta 1 por 1, mas como eu não tinha mais novelos dessa cor, ficou 88 centímetros mesmo. E não tem problema porque no fim das contas na aparência total nem dá para perceber muita diferença. Para ensinar os pontos utilizados para vocês, eu vou fazer uma amostra de pontos. Nessa amostra, eu estou utilizando um outro fio, que é o avelã, também da Círculo, e aqui eu vou utilizar agulhas retas mesmo. Eu coloquei na minha amostra uma quantidade de 32 pontos, e para começar a tecer esse projeto, as primeiras 6 carreiras, a gente vai tecer todos os pontos em ponto meia. Então, do início ao fim, das primeiras 6 carreiras desse projeto, a gente tece todos os pontinhos em meia. Conforme eu falei para vocês no comecinho do vídeo, para fazer o meu projeto em tamanho real, utilizando o fio Super Ball, eu coloquei na minha agulha uma quantidade de 160 pontos para poder ficar com 1 metro de largura. Depois de finalizar as primeiras 6 carreiras em ponto meia, a gente vai ficar com esse resultado e o próximo passo é dar início ao ponto fantasia. Para trabalhar no ponto fantasia, a gente vai iniciar e finalizar todas as carreiras trabalhando os primeiros e os últimos 6 pontos em ponto meia. Então, desde a primeira carreira do ponto fantasia, a gente começa tecendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em ponto meia. E agora a gente vai dar início ao ponto de quadradinhos, que é o ponto fantasia principal do projeto. Para fazer esse ponto, a gente vai tecer 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. De novo, 2 meias e 2 tricôs. E a gente vai seguir na repetição de 2 meias e 2 tricôs, até se aproximar dos últimos 6 pontos que estiverem na agulha da esquerda. Quando a gente estiver chegando aqui no final da carreira e sobrarem esses 6 pontos, a gente finaliza tecendo esses 6 pontos em ponto meia. Depois de finalizar a primeira carreira trabalhando no ponto fantasia, a gente vai virar para o outro lado e vai começar a trabalhar na segunda carreira do ponto. Então, a gente vai fazer os primeiros 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, de novo, a gente repete a mesma coisa. 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô. 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô. E a gente já vai perceber que vai trabalhar os 2 meias sobre os 2 meias da carreira anterior e os 2 tricôs sobre os 2 tricôs da carreira anterior. E é só seguir até chegar perto do fim da carreira, fazendo 2 meias e 2 tricôs. 2 meias e 2 tricôs. E quando a gente chegar aqui nos últimos 6 pontos da carreira, a gente finaliza tecendo esses últimos 6 pontos em meia. Depois de finalizar a segunda carreira do ponto fantasia, a gente vai ficar com esse resultado.
vai virar o trabalho para o outro lado e vai dar início à terceira carreira do ponto. Para fazer essa terceira carreira, a gente também começa fazendo os primeiros 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora a gente vai inverter. Ao invés de fazer 2 meias e 2 tricôs, a gente vai fazer 2 tricôs e 2 meias. Aí a gente vai perceber que vai ter feito os 2 pontos em tricô sobre os 2 meias da carreira anterior e os 2 meias sobre os tricôs da carreira anterior. E a gente vai seguir fazendo 2 tricôs e 2 meias, 2 tricôs e 2 meias, até se aproximar do final da carreira. E quando a gente estiver chegando aqui no finalzinho e sobraram os 6 pontos na agulha da esquerda, a gente finaliza a carreira fazendo esses últimos 6 pontos em ponto meia. E depois de finalizar a terceira carreira do ponto fantasia, a gente vai virar para o outro lado e vai dar início à quarta carreira. Para fazer a quarta carreira, a gente também começa fazendo os primeiros 6 pontos em ponto meia, que são os pontos de borda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em meia. E agora a gente vai trabalhar na mesma sequência da carreira anterior. 2 pontos em tricô e 2 pontos em meia. 2 tricôs e 2 meias. E a gente vai perceber que vai fazer os 2 tricôs sobre os tricôs da carreira anterior e os 2 meias sobre os 2 meias da carreira anterior. Então, é só seguir até o final dessa quarta carreira do ponto fantasia, fazendo 2 tricôs e 2 meias. 2 tricôs e 2 meias. E quando a gente estiver chegando no finalzinho da carreira, onde sobraram os 6 pontos na agulha da esquerda, a gente finaliza a carreira fazendo esses últimos 6 pontos em ponto meia. E depois de finalizar a primeira sequência das 4 carreiras do ponto, a gente vai ficar com esse resultado aqui dos quadradinhos. E para continuar tecendo esse projeto, é só seguir na repetição dessas últimas 4 carreiras que eu teci agora junto com vocês, até chegar pertinho do comprimento total desejado para a peça. No meu caso, eu segui tecendo até chegar perto do final do meu novelo e deixei alguns metros de fio para poder fazer as carreiras de acabamento. Eu vou tecer mais algumas vezes aqui na minha amostra a repetição dessas 4 carreiras, para que vocês possam ver de pertinho como vai ficando o resultado do ponto. E depois eu retorno para mostrar o resultado e para mostrar para vocês as carreiras de acabamento. Eu teci mais algumas vezes a repetição das 4 carreiras do ponto fantasia e esse é o resultado da minha amostra. E conforme vocês podem observar, esse ponto fica com o mesmo resultado dos dois lados, tornando ele perfeito para fazer projetos como manta. Para fazer a finalização, eu vou tecer 5 carreiras em ponto meia. Ah, Bianca, mas no começo tu fez 6 carreiras em ponto meia e agora tu vai fazer só 5? Sim, isso mesmo, porque depois, quando a gente for fazer a 6ª carreira, vai ser a carreira de arremate, que também já vai contar com as 6 carreiras de finalização. Então, eu vou trabalhar agora 6 carreiras em ponto meia, trabalhando todos os pontinhos em meia, e já retorno para fazer junto com vocês o arremate final dos pontos. Terminei de fazer as 5 carreiras em ponto meia aqui no final da minha amostra, que é o acabamento que vocês devem fazer na finalização do projeto da manta. Agora eu vou virar para o outro lado e vou trabalhar a última carreira fazendo o arremate final dos pontos. Para tecer essa carreira de arremate, a gente inicia fazendo os primeiros 2 pontos em meia e derruba o primeiro por cima do segundo ponto. Faz o próximo em meia e derruba o anterior por cima do último. Faz o próximo em meia e derruba o anterior por cima do último. E é só seguir fazendo isso até finalizar todos os pontos da carreira. Tece o próximo em meia e derruba o anterior por cima do último.
E depois de finalizar a carreira de arremates, a gente vai ficar com esse resultado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender os pontos dessa manta aqui comigo, que vocês tenham gostado dessa aula. Quem gostou, lembra de comentar aqui embaixo para me dizer o que achou, de dar um like no vídeo e de compartilhar nas redes sociais para que outras pessoas também conheçam o meu conteúdo. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui, um super beijo para vocês e até mais. Tchauzinho!